Olá! Por um mundo onde a política deixe de ser uma profissão dos espertos e passe a ser um serviço prestado por pessoas verdadeiramente do bem, está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. As eleições em primeiro e segundo turno estão encerradas nesse incrível ano de 2020. Agora, ninguém mais, dentro do campo político municipal, precisa perder tempo com disputas. Elas cessaram. Aos eleitos, no entanto, coloca-se a missão de deixarem que as diferenças ideológicas e partidárias se tornem empenho diferenciado na luta por cidades mais humanas, mais limpas, cidades que cuidam dos pobres e não permitam que a natureza seja devastada. É um novo tempo. Tempo de trabalho e de empenho pelo bem comum. No programa de hoje vamos conversar com dois eleitos. O vereador Chico Alencar, que foi o quinto mais votado para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e o prefeito Wesley Diniz, o Lim, que foi eleito com mais de 60% dos votos válidos na cidade de Piracema, da região centro-oeste de Minas Gerais. Francisco Rodrigues de Alencar Filho, ou simplesmente Chico Alencar, é vereador eleito da cidade do Rio de Janeiro. Ele é graduado em História na Universidade Federal Fluminense, foi professor da disciplina no ensino fundamental e médio do Rio de Janeiro, nas redes pública e privada, é mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas. Chico também já presidiu a Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. E antes dessa eleição, ele já foi vereador do Rio por 2 mandatos, deputado estadual e federal por vários mandatos, e em 2015 ele foi, pela 6ª vez consecutiva, eleito pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional o melhor deputado do país. Chico Alencar, é uma honra receber você aqui no programa parlatório. Minha primeira pergunta é a seguinte: depois de tanta estrada feita, você ainda viveu uma campanha cheia de emoção, insistindo para que os seus eleitores não embarcassem na onda do já ganhou. A sua vitória eleitoral, Chico, trouxe que tipo de sentido novo? Ela me trouxe energia para continuar. Eu já tendo exercido 4 mandatos como deputado federal, 1 como estadual, 2 como vereador lá atrás, aqui na minha cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, fui instado a disputar essa eleição por um conjunto, não foi uma ideia pessoal minha, eu já tenho idade para me aposentar, nunca peguei aquela aposentadoria parlamentar, que não a considero justa, razoável. Tem que buscar a minha aposentadoria pelos anos de trabalho, em geral, para os brasileiros e brasileiras, ela é muito baixa. Aliás, eu tenho uma, sim, do meu tempo de lecionar em escola particular, durante anos e anos e anos, deu 1 salário mínimo. Mas, de qualquer maneira, ao contrário do que me disse um amigo, não foi disputar um mandato de vereador nenhuma humilhação. E também não foi, ao contrário do que me disse uma querida amiga, nenhum gesto de humildade. Eu diria, nem humilhação, nem humildade, mas sim uma missão, uma vocação, um chamado que eu aprendi a tentar ler desde a juventude estudantil católica, na minha juventude. Eu tive o privilégio, Padre Rafael, de conhecer figuras como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, e muitos padres, frades, freiras, gente que aceitou esse chamado de se dedicar, sobretudo, à pregação do amor, que é isso que é a pregação do Evangelho. E, no meu caso, esse chamado se deu no campo da vocação educacional e política, que, aliás, tem muita proximidade. Então,
quase que de volta ao começo, mas eu fiquei meio impressionado. Acreditem todos e todas, eleição para vereador é mais difícil do que para deputado, porque tem muito mais gente concorrendo. Aqui no Rio eram 1.758 candidatas e candidatos. Tinha candidato a cada esquina. Onde eu moro, que é no morro do centro do Rio, Santa Teresa, descendo para o lado norte, Catumbi, daqui ali, que eu conheço quase todo mundo, tinha 3 candidatos. E gente chegava, poxa, você é ótimo, sempre votei para deputado, você, mas agora tem o seu Zé do Armazém, tem o meu sobrinho que se formou agora, precisa desse mandato até para ter uma remuneração melhor. Enfim, foi uma eleição muito difícil, mas a população do Rio, a gente tinha 5 segundos de televisão a cada 3 dias, me honrou com 49.422 votos, o 5º mais votado aqui da cidade, e isso é uma confirmação. Então, a novidade foi isso. Vai lá, Chico, reconstrói, não a minha igreja, mas a nossa política, que está tão destruída, desvairada e viciada. Não farei isso sozinho. Tem bancada, tem gente boa nessa atividade, nessa construção. Você nunca escondeu, muito pelo contrário, sempre expôs uma fé que vai muito além da fé religiosa. Afinal, Chico Alencar, você acredita no quê e acredita em quem? O Padre Rafael, só a sua pergunta já me comove, sinceramente. Não sei se é o passar dos tempos, quando a gente ganha a sabedoria de perceber a nossa finitude, mas outro dia eu estava falando num grupo de amigos, a maioria ateus e ateias, mas não à toa, gente que tem dignidade, que tem alguma crença. Eu falava para elas e eles, gente, eu gosto muito de ser cristão, mas isso não é um dado adquirido, um sinal particular congênito, isso é uma construção de um face a face no escuro. Eu acredito no todo-poderoso amor, na plenitude, acredito no céu como projeção de um ideal de justiça, de irmandade, de solidariedade, de amor, que está encarnado. Nosso Deus é um Deus encarnado, ele se fez gente em Jesus de Nazaré, e gente pequenina, miúda, simples, que nasceu numa estrebaria porque não havia lugar para eles. Então, eu acredito nisso, eu acredito em Deus, que se encarnou, se fez gente e que é simbolizado na energia amorizante. Teilhard de Chardin, que é um teólogo, paleontólogo, jesuíta, falecido lá nos anos 50, que eu li na minha juventude, não entendi algumas coisas, mas ele falava: Deus é uma energia primeira, a fonte amorizante de tudo, e tudo que sobe, tudo que se eleva, converge. Eu creio nisso, tento praticar com as minhas enormes limitações. Thomas Merton, outro monge místico, dizia: nascemos egocentrados, esse é o pecado original. Então, acho que a nossa tarefa na vida é combater o nosso ego, nosso individualismo e tentar amar com as nossas limitações. O pecado original do egoísmo está dentro de nós. Eu acredito nisso agora. Está lá em João, né? Quem ama, conhece a Deus. Não é o contrário, não. Quem conhece a Deus, ama. É quem ama, conhece a Deus. E eu tento fazer, na minha tarefa de professor, de pequeno escritor e de político parlamentar, esse amor ao próximo. Repete o maravilhoso Papa Francisco, repete Paulo VI, que de alguma maneira repete o concílio, que de alguma maneira repete lá atrás Leão XIII, no século XIX, com a doutrina social da Igreja. A forma mais elevada da caridade, do amor ao próximo, é a forma política. Então, eu tento viver isso. Chico,
Há vários anos atrás, quando se discutia a questão do Estado laico, que você se referiu há pouco, você disse lá no Congresso Nacional que as religiões sem partidos ou bancadas cumprem seu papel inspirando seus seguidores à prática na vida terrena da justiça, da fraternidade e da igualdade. E você disse naquela ocasião que era nisso que você colocava a sua fé. Como essas palavras soam hoje aos seus ouvidos? Como ânimo para a batalha contra o chamado integrismo religioso. O que quer dizer isso? É a concepção de certas igrejas de que elas encerram toda a verdade, toda a crença e, consequentemente, todo o poder. Se querem únicas, embora às vezes nem proclamem isso, se querem donas da verdade, embora escondam essa convicção, se querem doutrinadoras daquele caminho específico que só aquele aprisco, só aquele ambiente pode vivenciar. Isso é errado. Eu não me esqueço de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos, da qual fazia parte, onde uma mãe de santo negra, dessa raiz bonita do Brasil, disse, para surpresa dos deputados e deputadas, todos engravatados, todos ciosos do seu poder, das suas excelências, ela falou: senhores, senhoras, eu aqui na minha pouca cultura, os orixás é que me protegem, me trazem aqui, quero dizer o seguinte: eu não entendo essa discussão de Estado laico, eu não sei nem direito o que quer dizer isso, mas afirmo a vocês, eu não quero um Estado, um poder público, um governo que reze, mas sim que deixe todas as crenças rezarem, orarem, se manifestarem, fazerem os seus rituais. Então, é exatamente isso. Religiões, né, que não devem ser gaiolas a nos podar das asas que Deus nos deu, e sim galhos para que a gente alcance o infinito. Religiões, elas têm que ser apenas isso, inspiradoras da nossa passagem no mundo da política para construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Aqui nós sempre terminamos nossas conversas pedindo que os nossos convidados comentem brevemente uma citação. Para você, trouxemos uma palavra de um tal Chico Alencar. Num texto dele intitulado Estradas no Cárcere, publicada em abril deste ano, nós retiramos a seguinte passagem. Abre aspas. Nossa dimensão política e cidadã não pode entrar em quarentena, apesar da imobilidade. É bom ver que não há imobilismo quando multidões dispersas, mas unidas, vaiam com toda a força dos seus pulmões os carrascos da lógica, os mercadores da fé, os gangsters da política, os fanáticos do lucro, os verdugos da ciência, os assassinos da esperança. Fecha aspas. Eu assino embaixo, eu concordo, mas palavras, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, o luto mal rompe amanhã. Os pregadores, como você, Padre Rafael, os sacerdotes, as que vivem dessa dimensão, que é também educadora, os parlamentares, os chamados políticos, embora todos temos uma dimensão política. Sempre que me perguntam quando você entrou para a política, eu falei, quando nasci, de um pai piauiense do Alto Longá, que veio do interior, encontrou e se apaixonou, eu acho sempre que há uma mãozinha divina nisso, por uma moça muito bonita do interior de São Paulo. E então, como canta um samba aqui do Rio, o Neguinho gostou da filha da madame, que nós chamamos de Sinhá. Sinhazinha também se apaixonou por um Neguinho, mas
A mãe dela tem preconceito de cor e não pôde evitar esse amor. Muito bem. Nasci eu na barriga da minha mãe, pelo amor do meu pai, no Rio de Janeiro, então capital do Distrito Federal. Aí eu comecei a minha dimensão política, quando nasci, fruto daquele Brasil rural que transitava para o urbano, e a partir de decisões políticas importantes, como a nossa Igreja Católica, eu sou católico, recebido também na comunhão anglicana, essa igreja irmã, e tentando ser cada vez mais ecumênico, sabendo com o Papa Francisco que somos irmãos de tudo que tem patas, asas e raízes. E por isso todas essas forças que eu denunciei aí nesse texto, elas exigem de nós um combate amoroso permanente, mas com o testemunho. O exemplo arrasta, a palavra passa, pode ser semeada na areia, na pedra, na rocha, vem o sol, esturrica, não gera nada. Mas se a gente tenta praticar o que a gente vive, aí eu acho que ela tem mais fecundidade. É isso que eu busco, é isso que eu tento fazer, é isso que eu vou procurar praticar, inclusive nesse mandato de vereador, mas também fora dele. Eu acho que a gente tem que ser cidadão, cidadã em tempo integral. E, olha, louvo muito a Deus pela nossa Igreja Católica estar reencontrando, nem sem abalos, não sem avarias no casco dessa barca de Pedro, o caminho libertador que Jesus Cristo apontou. A vinda do Papa Francisco, olha, me comoveu muito. Eu não sabia direito quem era o Jorge Mário Bergoglio, mas ele é um homem de uma grandeza, de uma generosidade. Eu vejo no meu entorno, ele está fazendo um trabalho de evangelização maravilhoso. Eu falo, ó, a igreja é isso, os cristãos, o cristianismo é isso aqui. Então, em todo momento, ele é um estadista que, na verdade, tem a dimensão de além dos estados, imagine no countries, de um mundo sem países, sem pátria, que é um pouquinho, um pedacinho do reino de Deus entre nós. Sabemos que ele começa aqui. Chico, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço muito. Estou sempre à disposição e assisti muitas cerimônias da Semana Santa dessa quarentena pela TV Pai Eterno. Muito obrigado e bom trabalho, Chico. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando sobre a missão dos eleitos. Dessa vez, vamos conversar com o prefeito Wesley Diniz, o LIM. Ele foi eleito com mais de 60% dos votos válidos na cidade de Piracema, no interior de Minas Gerais. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre a missão dos eleitos neste pleito de 15 de novembro passado. Agora vamos conversar com Wesley Diniz, o LIM. Ele é prefeito eleito de Piracema, em Minas Gerais. Ele nasceu em Piracema também, tem 42 anos, é casado. A Justiça Eleitoral, ele declarou que tem o ensino médio completo e foi motorista de veículos coletivos de passageiros. Ele também já foi vereador da cidade que vai governar. Prefeito LIM, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu começo perguntando o seguinte para o senhor. Qual é a sensação de vencer uma eleição com mais de 60% dos votos válidos, enquanto o adversário teve quase 30% a menos de aprovação nas urnas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela força durante todos esses dias de campanha, em todas as caminhadas, agradecer ao Parlatório, ao Padre Rafael, pela oportunidade de participar dessa entrevista,
agradecer a minha família pelo apoio, agradecer à vice-prefeita Ana Bruna e especialmente a população de Piracema, que nos confiaram o seu voto de confiança. Parabenizo também os vereadores eleitos e os candidatos a vereador que não foram eleitos, mas que tiveram uma participação muito importante durante a campanha. E agradeço toda a nossa equipe de apoio. A sensação, padre, que manifesto é de gratidão e de agradecimento a toda a população de Piracema e o sentimento que permanece é de responsabilidade, de muito trabalho, compromisso, dedicação e de desenvolvimento com a justiça social. Um prefeito tem grandes tarefas. O senhor já foi vereador e já fiscalizou bastante. Como é que é mudar de lado? Durante o meu mandato como vereador, que encerra agora dia 31 de dezembro deste ano, pude estar lado a lado com a população de Piracema e conhecer as principais demandas nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, segurança, cultura, esporte, entre outras também, as mazelas sociais do município. O desafio é grande, mas irei trabalhar pela igualdade social e melhores condições para o homem do campo. Como prefeito, quero contribuir muito mais com a nossa cidade e com o nosso povo. Prefeito, o senhor tem uma cidade para governar. E no Brasil inteiro, muitas outras pessoas também ganharam do povo um voto de confiança que as levaram às prefeituras de todo o país. O senhor acha que tipo de compromisso todo prefeito deveria ter, independente ser de uma cidade pequena, média ou grande? Padre Rafael, toda prefeitura ou órgão público tem o papel de manter um diálogo aberto e incentivar a participação popular na sua gestão. Essa prática permite mais eficiência, a satisfação e a criação de uma imagem positiva para tomar nossas decisões. Nesse contexto, realizar um bom gerenciamento dos canais de comunicações implementados está no cerne da questão. Afinal, é por meio desses canais que é possível se aproximar da população, entender as suas necessidades e trabalhar de forma mais eficiente para solucionar aqueles problemas relacionados à gestão e de cada comunidade. Entre as grandes bandeiras que são levantadas nas campanhas eleitorais municipais em todo lugar estão a educação e a saúde. E nós sabemos que esses dois campos não dependem 100% dos municípios. Como é que o senhor encara o desafio de gestão da saúde e da educação na sua cidade? Há anos, venho fazendo minha trajetória em nossa cidade. Fui diretor do Centro de Saúde, fui secretário de Saúde aqui no município, fui motorista na área da saúde e em outras áreas também, como a educação, a área de obras. E atualmente, como presidente da Câmara de Vereadores, conheço de perto as necessidades e os anseios do nosso povo, principalmente no que diz respeito à área da saúde. Já na área da educação, a vice-prefeita Ana Bruna é professora do ensino fundamental e médio de matemática há mais de 9 anos. Por isso, conhecendo as necessidades e anseios da população, buscaremos recursos financeiros, tanto no âmbito federal quanto estadual, para concretizarmos os nossos projetos apresentados a toda a população. Os prefeitos também têm suas associações para fortalecerem seus municípios. O senhor considera importante dialogar com outros prefeitos para encontrar mais soluções comuns e não ficarem batendo cabeça sozinhos? Não, com certeza. É importante o diálogo, seja entre outros prefeitos, seja entre a Casa Legislativa, porque durante o meu mandato como vereador, dialoguei com vários vereadores de outras cidades, com vários prefeitos de outras cidades, cujos assuntos versaram sobre projetos de lei que beneficiaram diretamente a população e que tive a oportunidade de propor também em nosso município. Da mesma forma, pretendo trabalhar no Poder Executivo. Prefeito, nós estamos presentes em pontos estratégicos do Brasil inteiro com a TV Pai Eterno. Como o senhor descreveria, em poucas palavras, para os brasileiros de todas as regiões,
Que cidade é essa que o senhor vai começar a governar a partir de 1º de janeiro? Padre Rafael, Piracema é uma cidade que eu amo. É uma cidade do interior do estado de Minas Gerais, conhecida como cidade amiga, pelo seu povo amigo e acolhedor. Possui quase 7.000 habitantes e a economia predominante é a agricultura e a atividade mineradora que complementa. Sou filho de Piracema e quero continuar a minha trajetória agora como prefeito eleito pelo povo de Piracema. No final das nossas conversas aqui, prefeito Lin, pedimos sempre que os nossos convidados comentem brevemente uma citação que escolhemos. Para o senhor, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Abre aspas. A política não é a mera arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A política é uma vocação de serviço. Fecha aspas. Padre Rafael, a política ela deve ser exercida e vivida como uma espécie de vocação, sim. Isto é, pensar o social na sua globalidade, que torna um caminho necessário para a realização dos projetos traçados para o futuro de nossa cidade. O político por vocação escuta, acolhe cada cidadão, cada servidor, pois quem governa juntos vencem. E que Deus, Nossa Senhora da Necessidade, nos abençoe sempre. O Papa Francisco também interceda por nós, né? E o Pai Eterno também nos abençoe sempre. Prefeito, muitíssimo obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Eu que agradeço, Padre Rafael, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o senhor, toda a sua equipe de trabalho, né? E que o senhor interceda sempre por nós de Piracema. Muito obrigado, boa sorte e bom trabalho para o senhor. Eu agradeço também a você que acompanhou mais uma vez o programa Parlatório. Muito obrigado e até a próxima!